Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Marco Pontes, sou especialista de produtos da Forever Living, empresa que eu conheço há sensivelmente 10 anos e com a qual eu trabalho há pelo menos 6. Neste momento a humanidade vive uma situação singular e que todos nós sabemos do que se trata, no fundo, é aquilo que está a paralisar grande parte da nossa sociedade e dos nossos países, que é a luta contra o Covid, e a Forever Living avançou com algumas recomendações que também são de todo pertinentes nesta altura, nós todos adotarmos como forma de preservarmos quer a nossa saúde, quer a saúde da nossa sociedade de uma forma geral. E a situação atual é a seguinte, é aquela que bem sabemos, que exige um reforço das medidas de higiene e desinfecção pessoal, isto como forma de nós garantirmos ou pelo menos minimizarmos a infecção com o dito vírus. Evitar os contactos interpessoais e com superfícies suscetíveis de contaminação. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Nós nesta altura devemos evitar o mais possível os contactos interpessoais para além daqueles que nós somos estritamente obrigados a manter, nomeadamente em casa com a nossa família, e aqueles que nós temos que manter quando saímos de casa, quando temos que ir fazer as nossas compras indispensáveis para a nossa sobrevivência e para a manutenção do nosso dia-a-dia. E ajustar as medidas a implementar de acordo com as recomendações da Direção-Geral de Saúde. Diariamente saem recomendações que são novas, ainda que as mais importantes continuem a ser sempre as mesmas, que é reforçar as medidas de higiene e desinfecção pessoal e os cuidados que devemos ter sempre que nós saímos de nossa casa. Ora bem, relativamente às relações interpessoais, mais uma vez, as práticas de higiene são o ponto principal. Quando nós temos que sair de casa para ir fazer, por exemplo, as nossas compras, porque temos que ir comprar ou um medicamento ou temos que ir comprar os alimentos para ter em casa, então nesse caso nós devemos optar sempre por tentar levar connosco algo que nos permita manter as mãos, por exemplo, desinfetadas. E, neste caso, nós adquirimos as boas práticas preventivas quando, por exemplo, vamos ao supermercado e temos que fazer compras, vamos evitar estar sempre a mexer nas embalagens, por exemplo, e pegar estritamente naquelas que nós vamos comprar. Outras medidas será, por exemplo, quando nós vamos sair de casa para fazer a nossa atividade esportiva, bom, para quem tem esse hábito, como é o caso de muita gente, tentar reduzir um pouco o tempo de permanência no exterior e, claro, tentar ir, se possível, tentar ir sozinho fazer a sua prática esportiva, quer seja a sua corrida ou a sua volta de bicicleta, por exemplo. É de todo recomendado nesta fase nós ainda fazermos a nossa atividade física, claramente voltando a frisar a importância de nós não irmos em grupos, mas com algum cuidado e reservando-nos e reservando também os outros de potenciais contaminações. Relativamente a dúvidas que possam surgir do estado de saúde, se eventualmente poderei estar ou não contaminado com o dito vírus, então nós em Portugal temos à disposição da população de uma forma geral a linha da saúde 24, que é 808 24 24 24. Claramente que sabemos, estamos a par de que dificilmente as chamadas telefónicas vão ser imediatamente atendidas. A minha sugestão e a nossa sugestão passa por vocês irem tentando várias vezes fazer então a dita chamada. Por outro lado, tem também a plataforma online que permite que possam enviar um mail, por exemplo, com as dúvidas e questões. Estas são relativamente às nossas recomendações em relação às relações interpessoais. Naquilo que diz respeito à distribuição de produtos da Forever Living, nós temos estabelecido com as empresas com quem contratualizamos a distribuição, o transporte e distribuição dos nossos produtos. Nós não temos contacto entre os nossos funcionários do armazém e os funcionários das empresas de distribuição. O mesmo se passa com o funcionário da empresa de distribuição
e o cliente, o setor final da mercadoria, que também não tem um contacto pessoal. Portanto, o distribuidor chega, pousa, por exemplo, a encomenda em cima de um muro, por exemplo, caso a casa tenha um muro, por exemplo, e o cliente vai pegar a encomenda. A assinatura é feita com a caneta pessoal do cliente, para não haver trocas de material de uso direto, e o comprovativo de entrega é assinado num dispositivo eletrónico. Nós, da nossa parte, antes do produto sair das nossas instalações, todas as superfícies do produto são higienizadas e desinfetadas entre 3 e 7 vezes. Isto como forma de maximizar a desinfecção e minimizar o potencial de qualquer tipo de infecção por coronavírus 19. E neste momento nós temos garantia de entrega, foram deliberadas recentemente normas para que todas as empresas que estão a trabalhar no setor dos suplementos alimentares tenham as suas entregas garantidas, claramente porque há uma consciencialização das autoridades de que os produtos relacionados com suplementação alimentar fazem todo o sentido, principalmente nesta fase, nesta altura de pandemia. E claramente que a Forever é uma das empresas líder no setor dos suplementos alimentares, está abrangida por esta norma. Portanto, qualquer dúvida relativamente a se eu vou receber a minha encomenda ou não, aqui fica dissipada. Neste momento nós temos garantia de entrega de todos os nossos produtos. As nossas recomendações, novamente, a higiene, como vocês podem observar, a higiene é, portanto, o ponto fulcral que nós devemos insistir, no qual nós devemos insistir para travar o disseminar deste vírus, e a higiene das mãos é o ponto principal de todos os pontos de higiene. Porquê? Porque as mãos é que estão em contacto com as superfícies, as mãos é que tocam o rosto e as mãos é que então podem nos contaminar ou contaminar os outros, caso a gente não tenha uma boa prática de higiene. Portanto, a lavagem das mãos com o sabão. E porquê o sabão? Porque a estrutura externa do vírus é composta por gorduras, não só por gorduras, mas principalmente por gorduras, e devido à sua composição, o sabão tem a capacidade de dissolver essas gorduras e retirar, portanto, a camada externa e protetora do vírus e assim matá-lo. Portanto, nós vamos fazer como? Seguindo o seguinte protocolo: umedecer as mãos e aplicar sabão. Ensaboar as mãos, esfregar bem entre os dedos, esfregar bem as costas das mãos, os punhos e entre as unhas, esfregar bem as unhas. Repetir o procedimento durante 20 segundos e é o tempo necessário para, por exemplo, cantarmos os parabéns a você 2 vezes. Se fizermos isto, lá estão garantidos, portanto, os 20 segundos. Não é 20 segundos com o sabonete ou com o sabão lá nas mãos, é preciso esfregar bem durante esses 20 segundos. Enxaguar, portanto, o normal, e, por fim, secar bem as mãos com uma toalha limpa e seca ou, preferencialmente, papel descartável. E isto aplica-se fundamentalmente quando nós estamos no exterior da nossa habitação. O papel descartável será sempre a forma de garantir que estamos a utilizar uma superfície ou um material que está isento ou minimamente isento de qualquer tipo de vírus. A Forever, obviamente, que tem um sabonete líquido, já o tem há vários anos. Grande particularidade relativamente ao nosso sabonete líquido é que, para além de ele ser eficaz a eliminar o Covid das nossas mãos, ele vai hidratar e nutrir a nossa pele em profundidade. E isto, nesta fase, faz todo o sentido, porque se nós vamos lavar as mãos com muito mais regularidade e muito mais vezes ao longo do dia, também se corre o risco de que a pele fique seca, gretada
e vai trazer também incómodo, portanto, às nossas mãos. Desta forma, sendo o aloe hand soap constituído principalmente por aloe vera, por polpa de aloe vera, esta vai, conforme disse há pouco, nutrir e hidratar a nossa pele em profundidade, minimizando a possibilidade da secura da pele das mãos. Contudo, nem sempre nós vamos utilizar o sabonete. Algumas vezes podemos utilizar, por exemplo, álcool ou aquelas soluções à base de álcool como desinfetante, e isso vai também retirar aquela camada protetora da pele, e neste caso a recomendação passa por utilizar o Aloe Propolis Creme, que para além de hidratar a pele, confere também proteção à pele, não contra o Covid, que aí não é eficaz, e não pensem que seja. O Propolis é eficaz, isso sim, a minimizar a contaminação, por exemplo, por bactérias. Seja como for, vai sempre conferir algum tipo de proteção adicional e hidratação em profundidade. Relativamente a outro assunto, que é provavelmente um dos mais importantes, não diria o mais importante, é um dos mais importantes, todos eles são importantes, a alimentação. A alimentação nesta fase deve ser uma alimentação saudável, equilibrada e muito variada. Não será muito fácil adotar este tipo de alimentação quando estamos confinados exclusivamente a casa, uma vez que poderão estar aqui de alguma forma comprometidos a variedade alimentar, porque se pode instalar eventualmente a monotonia em termos alimentares. O que é isto de monotonia? Comer constantemente o mesmo tipo de alimentos. Portanto, a recomendação, e volto a frisar, a recomendação é variar a alimentação o mais possível, comer bastantes hortaliças como brócolos, couves, tudo o que seja verde, saladas, e também umas 3, 4 ou até 5 peças de fruta diferentes ao longo do dia. Seguindo desta forma as recomendações da Sociedade Internacional de Imunonutrição, nós devemos aumentar a ingestão de vitamina C, vitamina D e alguns outros micronutrientes que exclusivamente através da alimentação não vai ser de todo possível. Daí surge a necessidade mesmo de, nesta altura, nós recorrermos à suplementação. E os suplementos que nós sugerimos são, inicialmente, o Aloe Vera Gel, 120 ml por dia. E porquê o Aloe Vera Gel e não outro Aloe Vera? Dentro da Forever, obviamente que é daquilo que nós estamos a falar, que é desta empresa que nós estamos a falar, porque o Aloe Vera Gel é aquele que contém maior concentração de vitamina C. Temos outras variedades, por exemplo, o de pêssego, o de arando, mas esses têm um pouco menos de vitamina C e, portanto, a nossa recomendação vai mesmo para 120 ml de polpa de aloe vera, neste caso, aloe vera gel. Seguidamente, e não menos importante, o absorvente C, que é riquíssimo em vitamina C, de origem natural, que contém aveia e um pouco de mel, que vão fazer com que a sua absorção seja toda ela eficaz. Portanto, eles chegam ao intestino e uma vez que tem a aveia como ingrediente, vai atrasar o seu trânsito e desta forma vai garantir a absorção de toda a sua vitamina C. Que recomendação nós fazemos em termos de tomas? São de 6 a 10 comprimidos por dia, espaçados por algumas tomas ao longo do dia. Seguidamente, o Active Pro B, que é um conjunto de probióticos, de bactérias simbióticas que vão ajudar o nosso intestino a proteger-se contra a infecção de bactérias. Obviamente que estamos a falar de Covid e é deste assunto que nós estamos a falar e poderá eventualmente aqui surgir a questão de que o que é que bactérias ou uma proteção contra bactérias poderá aqui me ajudar relativamente a resistir talvez
talvez não, de certeza, resistir melhor a uma infecção de Covid. Acontece que se houver ao mesmo tempo uma infecção bacteriana, por exemplo, e nós não conseguirmos ter uma boa resposta a nível de defesas, nomeadamente a nível intestinal, o que é que acontece? O nosso sistema imunitário fica muito mais fragilizado ainda e será muito mais difícil combater aquele que é o inimigo número 1 da humanidade neste momento, que é o Covid, e desta forma, ao tomar o Active Pro B, uma cápsula por dia, é o suficiente, preferencialmente em jejum, logo ao acordar, nos vai, portanto, ajudar a maximizar as nossas defesas e o nosso sistema imunitário. Seguidamente temos aqui mais um conjunto de produtos. Podemos começar, por exemplo, pelo Argimais, que contém arginina, que é um vasodilatador, que permite a expulsão de dióxido de carbono, por exemplo, melhor entrada de oxigênio, que isso é fundamental para a nossa respiração, mas acima de tudo vai permitir que o nosso organismo se livre com mais facilidade de resíduos que tem que eliminar. Para além disso, é um complexo vitamínico e é muito rico em vitamina D, que é uma das vitaminas que vêm apontadas como sendo daquelas que devemos fazer um reforço em termos de ingestão alimentar. E nesta situação em particular, e se vocês pensarem bem nisso, faz todo o sentido, uma vez que estamos mais confinados à nossa habitação, muitos de nós não têm a oportunidade de se exporem ao sol e desta forma produzirem vitamina D. Portanto, conforme vocês estão a imaginar, faz todo o sentido nesta altura fazermos um reforço da vitamina D, claro, para maximizar então o nosso sistema imunitário. Temos, por exemplo, o Forever Kids, não esquecer que as crianças também fazem parte da equação, fazem parte da família e são elementos que também têm que ser protegidos. Neste sentido, nós temos o Forever Kids, conforme eu indiquei, e as suas recomendações são 2 comprimidos ou 1 comprimido 2 vezes ao dia até aos 4 anos de idade, e a partir dos 4 anos de idade podem ser, por exemplo, 2 comprimidos 2 vezes ao dia, e a partir dos 18 anos, 19, podem ser até 10 comprimidos ao longo do dia. Portanto, estas são as doses que estão indicadas para as crianças, para o reforço do sistema imunitário dos nossos filhos. Seguidamente temos o Forever Daily, que é um complexo multivitamínico e multimineral, que serve também para garantir que nós fazemos a ingestão de todas as vitaminas, de forma a garantir que nós estamos a maximizar o nosso sistema imunitário, que este pode e deve muito bem ser adicionado, por exemplo, ao absorvante C e ao Argi, por exemplo, porque os outros não são tão ricos em vitaminas conforme é o Daily. E por último, aqui deste diapositivo, mas não menos importante, é o Arctic Sea. O Arctic Sea é um ômega 3. Este ômega 3 é certificado por institutos e instituições independentes relativamente à qualidade do seu produto e que aquilo que vem descrito na embalagem corresponde de forma fidedigna àquilo que está dentro da cápsula. Ou seja, a quantidade de ômega 3 que vem descrita na embalagem é exatamente aquela que está descrita e aquela que vem dentro das cápsulas, sem qualquer tipo de contaminação por metais pesados. E o ômega 3, neste caso, vai nos ajudar a manter a ingestão diária de óleos gordos essenciais. Essenciais porquê? Porque são essenciais, são fundamentais para o bom funcionamento do nosso organismo. E um organismo que esteja bem nutrido é um organismo que tem o seu sistema imunitário mais fortalecido. Portanto, também faz todo o sentido nesta fase, portanto, tomarmos o Arctic Sea da Forever Living. E quanto é que se deve tomar? Podem-se tomar 2 comprimidos 3 vezes ao dia ou podem-se tomar 3 comprimidos 2 vezes ao dia. Preferencialmente durante as refeições, nomeadamente almoço e jantar. Caso queiramos
dividir estas tomas por 3 vezes ao dia, portanto, será o pequeno almoço e o almoço e depois o jantar. Não poderíamos deixar de apontar também toda a importância que têm os produtos da colmeia para o nosso sistema imunitário. Podemos começar, por exemplo, com o própolis da abelha, o Bee Propolis da Forever Living, que é muito potente em termos de ação antibacteriana. Mais uma vez, não tem uma ação direta contra os vírus, mas tem uma ação de prevenir a infecção por bactérias e desta forma, eventualmente, minar o potencial do nosso sistema imunitário. E a toma recomendada é um comprimido 2 vezes ao dia. Temos depois a geleia real. A geleia real, conforme o nome indica, é a geleia da rainha. É o alimento que as rainhas, ou seja, as abelhas rainhas, se alimentam em exclusivo. Portanto, ele tem que ser muito nutritivo e muito rico, nomeadamente em aminoácidos. A toma recomendada será um comprimido 2 vezes ao dia, mas pode ser largamente excedida, não tem qualquer tipo de contraindicação, conforme qualquer um dos produtos da Forever, caso não haja uma alergia a um dos seus compostos, que é perfeitamente natural que existam pessoas que sejam alérgicas a alguns dos compostos dos produtos, uma vez que também há pessoas que são alérgicas a determinado tipo de alimentos. Portanto, os produtos da Forever, no fundo, são alimentos. E o Forever Bee Pollen, que é o produto do qual as abelhas se alimentam. E se as abelhas se alimentam deste produto, obviamente ele também terá que ter o seu potencial em termos nutritivos e nutricionais, e neste caso nós temos uma boa concentração de complexos vitamínicos e também minerais. Portanto, os produtos da colmeia fazem também eles todo o sentido em serem consumidos durante esta fase. Não se esqueçam, e volto a frisar, nós estamos a viver uma fase singular, um momento único em que todos os pequenos passos que nós possamos tomar para fortalecer o nosso sistema imunitário e desta forma nós minimizarmos a possibilidade de uma contaminação evoluir no sentido negativo, nós devemos aproveitar e tomar todos estes pequenos passos. De salientar que a Forever não está a prometer de forma alguma qualquer tipo de cura, não é isso, os produtos da Forever não têm essa intenção, têm sim o intuito e a capacidade, o potencial para suprir dificuldades e déficits nutricionais. E é neste sentido que nós estamos aqui a abordar-vos hoje e a relembrar-vos que estamos, mais uma vez, de uma situação única e que exige medidas também elas únicas. As recomendações que vêm de instituições de imunonutrição passam por aumentar a ingestão e aumentar bastante a ingestão de determinadas vitaminas e determinados minerais. E os produtos que atrás foram mencionados, todos eles cumprem um papel de extrema importância nesta situação que estamos e vamos ultrapassar. Você pode receber os seus produtos sem sair de casa. Imaginemos que viu esta apresentação e a pessoa que lhe mostrou a apresentação ou que lhe deu a conhecer esta apresentação é um dos distribuidores, é um dos empreendedores da Forever. Ele próprio pode encomendar os produtos e enviá-los para a sua casa e, claro, seguindo todos os procedimentos que anteriormente foram descritos, os produtos são higienizados, há cuidados que foram implementados pelas empresas de distribuição e não haverá contacto direto entre as pessoas e desta forma se minimiza a possibilidade de contaminação, de contágio. Portanto, receber os produtos em sua casa é uma das grandes mais-valias que nós podemos aproveitar nesta situação particular. Para adquirir estes produtos, basta falar com a pessoa que lhe mostrou esta apresentação. É tão simples quanto isto. Falar com ela, se a pessoa lhe mostrou a apresentação, você pode ligar-lhe de volta e dizer-lhe quais são os produtos que eventualmente está interessada em adquirir e, conforme foi mencionado anteriormente, os produtos vão ter a sua casa. E resta-me sugerir que nós
e é o meu caso em particular, porque os funcionários, praticamente todos os funcionários da Forever Living estão neste momento a trabalhar a partir de casa, à exceção dos funcionários do armazém, que obviamente esses têm que estar no armazém para recepcionar e enviar as encomendas. Podemos aproveitar esta fase para cuidar um pouco mais de nós, para cuidar um pouco mais, olhem, por exemplo, da nossa casa, das gavetas de casa, e passar um pouco mais de tempo com a família e fazer algumas coisas que estavam, sei lá, por exemplo, atrasadas em casa ou que não havia tempo para fazer. Agradeço a vossa atenção, o tempo que me deram e disponibilizaram para falar convosco e partilhar convosco estes fantásticos produtos que nesta altura podem mesmo fazer alguma diferença, e resta-me mais uma vez dar o meu muito obrigado pela vossa atenção e já agora tirem partido do lado positivo que esta situação também nos pode trazer. Muito obrigado e até breve.